Bom, a gente que é da área da história da ciência, né? Na verdade, numa perspectiva maior da história como um todo, eu acho que os grandes tesouros são as fontes, né? São os vestígios que a humanidade de alguma maneira deixou em algum ponto do tempo e que se a gente de alguma maneira começa a analisar esses documentos, a gente consegue entender o real significado, né, dessas produções. Como eu trabalho, né, como o Pedro adiantou, com filmes, eu tive uma experiência bastante interessante com o acervo da Cinemateca, né, que fica em São Paulo, Cinemateca Nacional, e eles têm uma documentação incrível assim sobre toda a filmografia produzida no país, desde meados ali de 1800 e alguma coisa, ou seja, desde o século XIX. E é muito interessante a gente começar a perceber, 19 não, desculpa, do século XX, a gente começar a perceber como a gente conhece pouco a nossa própria produção cultural, né? Eu tenho um recorte específico que é trabalhar com filmes de ficção científica, então a gente tem, de maneira geral, a sensação de que é um gênero que não nos pertence, né? Que é muito mais algo internacional, com muitos efeitos e uma visão bem específica do que seria um filme de ficção científica. E aí, quando a gente começa a analisar a nossa própria cultura, a gente vê que a gente tem o nosso próprio modo de produzir filmes nessa perspectiva. E aí, vendo o acervo da Cinemateca, né, as sinopses, as pessoas envolvidas, a produção e tudo mais, a gente conseguiu mapear ali da ordem de centenas de filmes produzidos com um recorte específico do século XX, né, sobre esse gênero. E aí é uma variação temática incrível. E quando você começa a olhar no detalhe, né, cada um deles tem uma história, um porquê de ter sido produzido de determinado modo, e isso sim, eu acho que entra, né, na categoria que o Pedro está colocando como um tesouro, que é a gente entender a nossa própria história e o que nos ajuda a entender a nossa própria condição no presente, né?